Feliz sábado. Feliz sábado. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estava junto a mim e esperavas que eu pudesses retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como da primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas nos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Que possamos voltar para o braço de Cristo e nos abraçar com Ele e ficarmos perto dele e nunca mais sairmos. Amém. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar.
bom sábado. Antes de tudo, podemos fazer mais uma oração, por favor? Oremos. Pai Santo, querido, amado, que estás nos céus, obrigado, Senhor. Do fundo do meu coração agradeço por podermos estar na sua santa casa, por termos essa oportunidade, essa honra e essa alegria no mundo de pecado, de tristeza, mas nós podemos separar esse tempo para dizer que só Ti é o nosso Deus. Amém. E neste momento te rogamos, Senhor, que ouça as nossas orações, que atenda as nossas preces e que acalme o nosso coração, para que nós possamos ter a certeza do Seu cuidado. E por isso que agradecemos por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Que Deus seja o Seu Filho querido e amado Jesus Cristo. Amém. Como de costume, no Novo Vida Livre, muito obrigado aos irmãos que já me conhecem, por respeito a eles, não que os outros não tenham atenção, mas eu gosto que eles também fiquem de frente, que possam ver. E para aqueles que me conhecem, eu me lembrei, só para aqueles que me conhecem. Para quem não conhece, vocês vão entender. Se preocupa, vocês vão chegar lá. O sermão ainda não começou, não vale a pena contar ainda. Coloca aquela imagem bonitinha, Rafael, que eu fiz uma imagem só do texto. Do tipo. Isso, é assim. Agora o sermão não está valendo ainda, não está contando o tempo ainda. Eu, normalmente, quando vou fazer o sermão, isso é um desabafo meu, não faço conselho para ninguém, é o que eu faço. Normalmente eu não estudo a lição. Vixe, que mal. É verdade. No sábado que eu vou pregar, eu não estudo a lição, porque eu separo para fazer o culto. Então, durante a semana, o tempo que eu iria estudar a lição, eu separo para fazer o culto. Porque eu oro muito para que Deus toque no meu coração, para que eu possa passar uma palavra que as pessoas precisassem ouvir, sem ter a influência da lição. Porque normalmente o que acontecia era, você estuda a lição, daí tudo que você ganha da lição, então você acaba falando mais um pouco da lição, porque você estudou a lição. Era o que acontecia comigo, então normalmente tenho feito isso. Porém, Deus ele é tão Deus que hoje eu acordei às 3 da manhã e comecei a fazer o meu culto, que eu já tinha pensado durante a semana toda, então literalmente só monto como quero fazer e tal, e depois vou estudar a lição. E do que estava falando a lição? Exatamente, do sermão. Por isso, irmãos, eu peço desculpa, mas de certeza que Deus quer falar sobre isso para cada um de vocês. Amém. E eu já falei uma vez que o sermão não é para vocês, é sempre para a gente. Porque não há hipótese. Eu falo aquilo que eu vivo. Eu só vou falar as experiências que eu tenho. E eu vou estudar, é verdade, vou estudar, é verdade. Mas do meu coração só vai sair aquilo que está cheio. Então a minha pregação é da minha vida, é a minha experiência. Então certamente essa pregação é muito mais para mim do que para cada um de vocês. Mas que vocês também absorvam, que pelo menos um possa entender, que Deus possa tocar no coração. Vai ser um pouco estranho, porque eu sou um pouco estranho, eu penso muito, em muitas coisas, sempre. A gente estava cantando o hino aqui agora e eu estava pensando na letra do hino, que a Laura estava cantando Como é Maravilhosa e estava já longe. Aí eu pensei, volta que você tem sermão para fazer e você não pode devagar tanto assim. Literalmente, eu estava nesse pensamento. Então, não, segura que você não pode ir para lá, segura aqui. Só para vocês terem uma ideia, o que eu vou dizer é real. A ciência é incrível. A ciência é tão incrível que Albert Einstein, ele já descobriu isso há muitos anos atrás. Nós somos feitos de matéria. Nossa matéria diminuindo a matéria, diminuindo e cortando, dividindo e cortando, existem os átomos, que teoricamente é o menor elemento. Quando se dividiu o átomo, o espaço que está aqui, o átomo, e esse espaço que está aqui, ele daqui salta para aqui sem atravessar aqui. Essa era a teoria que Einstein tinha. Hoje, isso já é comprovado. Por que eu estou explicando? Isso é real, não estou viajando. Hoje é comprovado que um átomo consegue passar desse espaço para esse espaço sem atravessar esse espaço. E para piorar a situação, ele sai daqui às 11 e chega aqui às 10h50. O que eu estou falando da máquina do tempo? Em teoria, sim. Ela não é controlada ainda, mas em teoria, sim. Por que eu estou falando isso? Existem coisas que nós não compreendemos. Não há hipótese.
não chegamos lá. Existem coisas que Deus faz literalmente para mostrar para a gente que sou Deus. Não vai dar para vocês entenderem. Vocês são criaturas. E eu fico maravilhado quando eu não entendo, porque eu gosto muito de entender as coisas. Eu gosto muito de olhar para um assunto, ler e falar, uau, é isso. Mas eu fico maravilhado quando eu não entendo, porque é Deus. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre as coisas que Deus quis falar para a gente, que às vezes a gente não entende. E na semana passada eu estava conversando com uma pessoa, não vou falar quem, que ela está aqui entre nós, e ela falou de um assunto que eu gosto muito, que é quão fica diferente quando nós compreendemos o que Jesus falava para aquelas pessoas, porque aquelas pessoas viviam naquele tempo. E hoje nós olhamos para um contexto e não compreendemos porque não vivemos naquele tempo. O que eu vou falar sobre isso? Eu estava conversando com um amigo meu há um tempo atrás, russo, e a gente estava conversando sobre carro. Eu gosto muito de carros, e gosto mesmo de carros, entendo sobre, não sou mecânico, longe disso, mas gosto de carros. E a gente estava discutindo sobre, eu gosto muito de dirigir, e ele falando, dirigir não faz sentido nenhum, bom é sentar no banco de trás. Aí eu pensei, não, bom é você conduzir e andar rápido e adrenalina. Pois eu não falei andar rápido, que minha esposa está ali, por isso eu não falei isso. E ele estava discutindo comigo, não, bom é sentar atrás. Por quê? Na Rússia, assim como na China e em alguns outros países, é normal que o banco de trás tenha mais conforto. É normal que o banco de trás tenha mais espaço. É normal que o banco de trás tenha massagem, mesa, televisão, muito mais para o passageiro do que para o motorista, porque nesses países existem os motoristas. Porque os empresários, os políticos, eles andam muito de carro, as distâncias são muito longas, eles passam muito tempo dentro de um carro. Então eles já vão fazendo os seus negócios dentro do carro. Por isso, na lógica dele, não faz sentido ficar dirigindo, perdendo tempo, se ele pode ir no banco de trás, trabalhando confortavelmente. Na minha lógica, eu não fico 2 horas no trânsito, em Quarteira, só em agosto, né? Não, 2 horas a gente não fica. Não é uma realidade nossa, mas para ele é totalmente uma realidade. Vocês estão entendendo como o mesmo assunto pode ser totalmente diferente, falando sobre a realidade de cada um? Então agora a gente vai trazer um bocadinho sobre a parte bíblica. E Deus é tão maravilhoso que eu vou começar falando sobre o filho pródigo. Quando vocês forem ler a história do filho pródigo, eu quero que vocês olhem de uma forma um pouquinho diferente, que é, não sei se vocês se recordam, mas passou um filme mundano, um filme do pecado, desculpa a brincadeira, mas um filme mundano, onde os seres humanos tinham um relógio aqui no pulso, e quanto mais rico você era, mais tempo você tinha. Então os muito ricos tinham muito tempo, e os pobres tinham um pouquinho tempo. E o ator principal desse filme, literalmente, ele tinha sempre um dia. Ele lutava por um dia. E aconteceu alguma coisa, não me interessa, ele ficou muito rico, então ele saiu da sua área de dos pobres, e com o tempo que ele tinha, que no caso era o dinheiro, ele foi atravessando as fronteiras e chegou na parte muito rica. E ele estava sentado junto com os muito ricos. E daí chega então uma atendente e fala para ele, você não é daqui. Ele responde, eu sou. E orgulhosamente mostra o braço cheio de tempo. Daí ela, não, você não é. Você corre. É sobre isso. Por que a Bíblia diz que o pai correu? Porque não se corria naquele tempo. Era humilhante correr. Só os pobres corriam. Um pai nunca jamais poderia correr adiante de um filho. Era o filho que tinha que correr pelo pai. O pai jamais. Era humilhante. Porque, primeiro, a sua túnica, as suas vestes abririam e mostraria a sua nudez. Literalmente, ele não poderia mostrar as suas pernas. Mas o pai, sabendo disso, ele se humilha. O ato escrito na Bíblia, ele correu, está dizendo, ele se humilhou para vocês. Ele mostrou a sua nudez. Ele não teve vergonha. Ele fez muito mais do que ele podia fazer, porque quem estava errado era você, mas ele se colocou humilhado para que você fosse exaltado.
E mais ainda, na tradição daquele tempo, quando um filho pede a herança de um pai e faz a vergonha que o filho pródigo fez, toda a população tinha por direito quebrar um jarro e apedrejar esse filho. Por que ele abraça o filho? Não é por amor, é por proteção. O pai sabia que se chegasse algum vizinho, alguém daquela cidade, poderia apedrejar o seu próprio filho. E por isso ele o abraça. São detalhes pequenininhos que talvez para a gente passa muito batido, mas fica muito mais profundo quando eu consigo compreender o contexto de por que aquilo está escrito. Por que em todas as traduções eles sempre seguraram a palavra o pai correu? Por que não diz simplesmente o pai foi? Porque como Jesus Cristo, ele se humilhou na cruz e morreu por nós, e por isso ele correu, ele se humilhou. As 10 virgens. A história das 10 virgens começa pelo azeite. E a gente pensa só que é ter muito azeite. Eu tenho que ter muito azeite. Quando Jesus falava isso, o povo entendia perfeitamente o que era um casamento. O que era um casamento naquele tempo? Agora fica chato para a gente, homens. Homens, eu vou dar essa informação para vocês, mas felizmente era naquele tempo. Os homens, quando iam casar, eles chegavam, pediam a sua querida em noivado. Noiva. A partir daquele momento, ela já era dele. Ponto. Já não tinha como chegar outro ali. Já era dele. Ele saía, ia para a casa do seu pai. E na região do seu pai, na casa, no terreno, onde fosse, ele construía, como a gente brasileiro diz, um puxadinho. Então ele construía uma casa para sua esposa. Ele construía essa casa, ele arrumava essa casa, ele fazia tudo nessa casa. Por isso que Jesus diz, eu vou e vou vos preparar um lugar. O povo sabia exatamente que Jesus estava dizendo que como noivo, ele estava indo para a casa do pai. E o pai, só o pai, avaliava essa casa. E quando essa casa estivesse realmente boa, o pai dizia, meu filho, está pronto, pode voltar. E é por isso que a Bíblia diz que só o pai sabe o momento. Porque como naquele tempo, só o pai sabia quando a casa estava boa. O filho não sabia, de verdade. O filho ia construindo e não sabia qual era o momento correto que ele poderia voltar para buscar a sua noiva. Só quando o seu pai olhasse para a casa e dissesse, está boa, pode voltar. Nesse momento que o filho voltava. E para ser mais maravilhoso ainda, por isso que Salomão faz o que faz no templo para Jesus, o noivo construía, se tivesse condições, um jardim. Quanto mais bonito fosse o jardim, maior era essa demonstração de amor que ele tinha pela sua esposa. Então, além de construir a casa, ele tinha que construir o jardim. Mas fica pior ainda. Ele tinha que ter, teoricamente, 1 ano de dinheiro para poder passar com a noiva. Por isso que na Bíblia está escrito que os noivos ou os recém-casados não iriam para a guerra. Porque nesse 1 ano era cultura daquele tempo respeitar o seu recém-casamento, e este 1 ano era seu e da sua esposa. Então ele teria que ter condições para juntar com a noiva. Tudo isso ele tinha que fazer antes de se apresentar à noiva. Ninguém sabia quanto tempo isso ia demorar. Ninguém sabia qual seria o sacrifício que ele teria que fazer para que tudo isso ficasse pronto. Quando estivesse pronto, o pai dizia, ok, e daí o noivo vinha. E o noivo vinha de uma forma assim, bem interessante, que era um monte de gente, uma festa, e nessa festa iam gritando, aí vem o noivo, aí vem o noivo. E daí vem na parte da nossa espera para o noivo, que naquele tempo a região era montanhosa. Então o que acontecia? Eles estavam em cima da montanha e você ouvia, aí vem o noivo, e você já se preparava, mas na verdade o noivo estava longe. E isso vem falar exatamente sobre a volta de Cristo. Porque nós vamos ouvir falsos, aí vem o noivo, e vamos achar que é a volta de Cristo. Mas se nós não estivermos atentos e preparados verdadeiramente, nós seremos enganados. E como a Bíblia diz, se for possível, enganaremos a todos os escolhidos. Mas felizmente, existe essa frase antes, se for possível. E não será. Amém. Então eles entendiam nesse momento exatamente a história. E para piorar a situação, se as mulheres da noiva, como é que é o nome delas? As damas, as virgens. Hoje em dia a gente chama de outra coisa, como é que é o nome? As damas. Pronto. Se elas não estivessem prontas e não entrassem, era normal naquela época. Não era falta de amor. Era estar pronto ou não. Se você não estiver pronto, você não entra.
Então eles compreendiam que a vinda de Cristo era organizada. Era aquilo que iria acontecer. Se você estivesse pronto, você entrava. Se você não estivesse, você não entrava. Eles olhavam para aquilo como algo real que acontecia na vida deles. E às vezes nós olhamos para isso e achamos simplesmente que temos que estar com muito azeite. E não tem nada a ver com azeite. Tem a ver com estar preparado com Deus, porque Deus está fazendo morada para nós. Amém? Amém. O sal da terra. O sal da terra a gente só acha que é sal e que a gente tem que ser tempero e que a gente não muda. Naquele tempo, o sal era literalmente moeda de troca. Dinheiro. Valia muito. Deus está dizendo que nós temos valor. Naquele tempo, o sal era guardado ainda hoje como o nosso bacalhau, que a gente gosta tanto, para conservar. O sal não deixava estragar. Se não fosse o sal, eles não teriam comida, porque era o sal que guardava a comida. Então eles compreenderam que vocês, além de não mudarem, vocês têm valor. E além de ter valor, vocês conservam, vocês são um alimento. Eles compreendiam a importância unicamente em dizer que vocês são o sal da terra. E quando nós olhamos para isso, nós compreendemos que nós não somos simplesmente sal. Nós somos necessários. Necessários para a vida do próximo. Vocês estão compreendendo que Jesus está falando aqui? Povo, vocês que estão aí separados, se misturem. Porque como vocês são, vocês só têm validade se vocês se misturarem. Se vocês estiverem no meio dos outros. E assim vocês passam o seu valor. Porque vocês são moeda. Vocês são valiosos. E eles compreendiam isso. E uma que eu gosto muito. As ovelhas. A história das ovelhas é linda. Em pensar que eles eram pastores. E a gente já não tem, mas isso aqui no Algarve por acaso ainda tem. Eu ainda vejo alguns pastores. É engraçado, né? A gente olha assim, parece até que voltou no tempo. Você vê um pastorzinho ali sentado nas ovelhas. Naquele tempo, os pastores que eram normais, eles se juntavam durante a noite. Todos eles. Para poder dormir em um lugar seguro. E todas as ovelhas se juntavam. Imaginem vocês a cena. Quando Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Era isso que eles viam todas as manhãs. Imaginem vocês, 10 pastores, cada pastor tinha 50 ovelhas, ou seja, 500 ovelhas. Amanhecia o dia e eu começava, bora. E vinha exatamente as minhas 50 ovelhas atrás de mim. Só as minhas 50 ovelhas se levantavam e vinham atrás de mim. Aí levantava outro, outro som, ia atrás da ovelha. Isso era uma realidade para eles. Era normal, era isso que acontecia. Quando Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me, eles sabiam exatamente que é isso que a ovelha faz. Por que os pastores faziam isso? Conseguiam fazer isso. Os pastores tinham o costume de ir no deserto, sozinho, em silêncio, sem som nenhum, conversar com as ovelhas. Isso nos ensina tanto, que nós só vamos compreender e reconhecer a voz de Deus quando nós estivermos onde? Sozinhos com Deus. E a gente não quer. Dá trabalho, acordar cedo, estou cansado, não tenho muita coisa para fazer, é muita correria, não tenho tempo. E ouvir a voz de Deus é no silêncio. Não é aqui e agora. Desculpa, não é aqui e agora. Aqui e agora é só um reflexo de tudo que você tem feito com a sua comunhão diária com Deus. É só um reflexo. Se você vem para a igreja, se você está bem, se você estudou, se você é bom com os irmãos, se você é bom com o próximo, se você participa, tudo isso é só um reflexo. Eu posso passar horas e horas aqui falando para vocês. Não serve de nada se vocês não tiverem uma comunhão verdadeira com Deus diariamente. No deserto, sozinhos, no silêncio. É só assim. E Jesus, quando ele está falando isso, eles compreendiam que as ovelhas só chegavam nesse ponto porque essa era a comunhão que eles tinham com o pastor. E eles sabiam que só fariam isso se tivessem essa comunhão com Jesus. E ele fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Outro detalhe maravilhoso é que unge a minha cabeça com óleo.
Isso era tão real na realidade deles. As ovelhas tinham um problema muito grave. Ovelha não é assim um bicho muito inteligente, diga-se de passagem. Elas entravam uma mosquinha e essa mosca pousava aqui na orelha. Dentro da orelha e do nariz ela colocava as suas larvas. Essas larvas começavam a crescer e literalmente a coçar. E a ovelha, como não sabe se coçar, ela dava cabeçada nas pedras e na parede até morrer. Era isso que acontecia. Era a realidade deles. Para que isso não acontecesse, os pastores colocavam óleo na cabeça das ovelhas para que essas moscas não entrassem e não acontecesse todo o mal. Jesus está dizendo que eu vou proteger vocês para que o mal que existe dentro da cabeça de vocês não vos mate. Eles compreendiam exatamente o que Jesus está falando e a nós nos passa ao lado, o que é triste. Deus está dizendo, o que está dentro da sua cabeça é o que te mata. Irmãos, é a nossa realidade. Quantas vezes tudo o que aconteceu de mal nunca sequer chegou a acontecer? Era só na minha cabeça. Quantas vezes irmãos e irmãs brigam e discutem, nunca aconteceu nada, eu só tinha achado, eu tinha pensado, e nunca chegou a acontecer nada. E aquilo está matando a cada um. E nós, como ovelhas que somos, estamos batendo a cabeça na parede. Porque não compreendemos que só está na nossa cabeça. Não existiu. E eles compreendiam perfeitamente que era isso. Por isso eles pediam, unja a minha cabeça. Senhor, proteja-me. Tire os pensamentos maus que eu tenho dentro de mim. Com o seu óleo, com a sua unção, eu não teria esse tipo de pensamento. Era isso que Jesus estava dizendo. E por isso eles aceitavam. Uma frase tão comum que é: os nossos pecados serão lançados na profundeza do mar. Eles eram o que aqueles homens naquela altura? Pescadores. Existia alguma coisa mais profunda para eles do que o mar? E ainda mais naquele tempo que eles nem sequer sabiam. Hoje em dia, com um submarino e tudo mais, a gente até sabe a profundidade do oceano, onde é que está o oceano mais fundo, e já foram lá fazendo não sei o que, né? Está tudo escuro lá embaixo, mas já foram. Para a gente é uma realidade. Naquele tempo não. Eles nunca sequer tinham coragem de navegar tanto. Eles navegavam vendo o litoral. Eu estou aqui, mas eu estou vendo ali a terra firme para poder voltar. Quando Jesus fala isso, Jesus está dizendo, eu vou colocar num lugar que ninguém alcança, que ninguém chega lá, que ninguém sabe sequer onde é. Mas nós, seres humanos, que agora já sabemos onde é o fundo do mar, a gente tem um costume constante de ir lá no fundo do mar e buscar o pecado dos outros. Porque daí agora a gente já sabe onde é que é o fundo e a gente vai lá buscar. Mas Deus disse pra gente, eu vou jogar lá no fundo. Ninguém chega lá. Mas daí a gente quer ir lá. Muito obrigado, irmãos. Já agora eu queria agradecer o Noia da Will. Eles estavam morrendo de vergonha de vir cá à frente e que iam tremer. Foram excelentes, não foram? Foram. A igreja não mente. A igreja não mente, foram? A igreja não mente. Podem voltar mais vezes, não podem? Com certeza. E é grato, Justo. É muito grato ver os dois. É uma alegria. Vou dar um parênteses. Os irmãos que viveram e que vivenciaram o que eles fizeram por nós, pela igreja, por Jesus, é realmente sem palavras para a gente poder agradecer. E eu acho que ter convidado vocês é um pinguinho do agradecimento que vocês fizeram por nós. Por isso, obrigado. O lugar de vocês é aqui. Já falei sobre o fundo do mar, agora eu queria falar sobre o lavar os pés. Quando Jesus fala que vai lavar os pés, naquele tempo, era o escravo mais humilde, eu vou ser bondoso na palavra, mais humilde que fazia isso. Existiam dois escravos que não serviam para nada, vamos dizer assim, porque eles eram fracos, eram pouco inteligentes, então eles tinham uma função básica. Um era o aio, e o outro era o que lavava os pés. Alguém sabe o que era o aio? Digam, quem era o aio? Obrigado. Na Bíblia está dizendo que a lei é como o aio. Vocês sabem nessa parte? Que a lei, que os 10 mandamentos é como o aio. Porque não ensina, mas leva. É exatamente isso.
Naquele tempo, um escravo que levava o filho para a escola, esse escravo era chamado de aio. E daí, se a gente se aprofundar mais um bocadinho, que é isso que Jesus está querendo dizer, que os 10 mandamentos, ele não vai te levar à salvação, ele vai te dar o caminho, o aio, ele está te levando para o conhecimento. Porém, agora falando dos 10 mandamentos, uma hora o aio vai acabar, porque o filho vai crescer. E o filho não vai precisar mais do aio, ele vai saber andar sozinho, porque ele já sabe o caminho da escola. Então, quando ele está falando sobre o aio, sobre a lei, ele está dizendo que a lei, ela vai te guiar. Mas depois de um tempo, você não vai precisar da lei. Não estou dizendo que você é acima da lei. Eu estou dizendo que você já aprendeu. Só que nós nos agarramos à lei e a gente quer andar a vida toda dizendo, olha, mas eu guardo o sábado, olha, mas eu não faço isso, olha, mas só que faz outras coisas muito pior. Mais valia, não vou dizer, mas pronto. A gente se agarra e a gente fica eternamente achando que o aio é que vai nos levar. Mas Jesus está comparando o aio para a gente compreender o crescimento que cristãos crescem, cristãos evoluem. Eu não posso ser hoje como eu fui há 10 anos atrás. Eu não estudei, eu não li a Bíblia, eu não evoluí, eu não achei. Se Deus não fez transformação na minha vida, desculpa, irmãos, acho que a gente está no lugar errado. Se você não olhou para Deus e não pensou, eu tenho que mudar alguma coisa, não sei para que Deus você está olhando. E se isso diariamente te transforma, daqui 10 anos você automaticamente tem que ser outro homem. E é isso que o aio está falando. O aio, ele vai te levar para a lei vai te enxergar a graça e a graça vai te transformar. É uma constância. Não tem como você ficar parado só no aio. Voltando então para a lavagem dos pés, era o escravo mais humilhante. Não era qualquer escravo, era o escravo que não servia para nada. Pior ainda do que o aio ao menos levava. O que lavava os pés, ele só fazia aquilo. E Pedro, muito revoltado, sendo Pedro, diz, o Senhor jamais me lavará os pés. Por quê? Porque Jesus era Jesus, ele não era um qualquer. E Jesus sabiamente responde, se eu não te lavar, não estarás comigo. E daí Pedro, sendo Pedro, então lava tudo. É maravilhoso como Pedro, ele se transforma de uma forma tão rápida, tipo, ele é tão sincero, ele é tão real no coração dele, ele é tão puro, é tipo criança que uma hora está chorando, outra hora já está rindo, é a sinceridade que Pedro tinha, porque ele queria verdadeiramente se entregar a Deus. Quando ele compreendeu o que Jesus estava fazendo, ele falou, então me lava o corpo todo, não é só os pés, porque eu quero estar contigo. E a gente olha para esse texto simplesmente achando que era um ato de humilhação. Não era só de humilhação, era o ato mais humilhante que qualquer escravo poderia fazer. E Jesus se colocou nessa posição. E daí a gente, cheio de orgulho, se acha melhor que o irmão. E Jesus só veio dizer que eu, sendo Deus, deixei de ser Deus, me transformei em Jesus. Desci para a terra, sendo Jesus, me transformei no pior do pior escravo, simplesmente para servir. Só para servir. Aí fica um bocadinho diferente. Outro texto que é maravilhoso é sobre Zaqueu. Esse é rapidinho, mas diz muito. Quando Zaqueu fala que vai devolver 4 vezes aquilo que ele roubou, naquele tempo, literalmente, quando alguém roubasse alguma coisa, e essa coisa fosse provado que tinha sido roubado, a pessoa tinha que devolver 4 vezes o valor do roubo. Quando Zaqueu está dizendo, eu vou devolver 4 vezes para todos, eles estão ouvindo, eu roubei. Eu roubei de todos vocês. Todos vocês foram roubados por mim. E fica tão diferente, porque ele não precisava fazer isso. Ele se arrepende de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que Jesus toca no coração dele e ele próprio se confessa. E se confessando, ele se arrepende. E se arrependendo, ele diz a todos, eu roubei vocês e vou devolver a todos vocês. E é isso que ele faz, de bom grado, porque Deus tocou no coração dele. Todas essas coisas, todas essas histórias, elas fazem um pouco de diferença quando a gente consegue compreender a profundeza que Deus tem para falar as coisas para nós. Quando a gente começa a olhar as histórias que Deus tem separado para nós, todas elas
tem um ponto um pouco mais profundo para a gente compreender que Deus não colocou aquilo por um acaso. A Bíblia não escreveu aquela palavra só porque a pessoa achou que seria interessante. Todas as palavras da Bíblia foram inspiradas por Deus. E sendo elas inspiradas, elas falam conosco unicamente. Se você lê a Bíblia e ela não te toca, ore e leia novamente. Ore e peça a Deus para que Deus toque no seu coração. Leia novamente. Porque a palavra de Deus está ali. E tudo que está escrito foi inspirado por Deus. E daí então eu vou para um que é o último. Eu gosto de muitos e eu não posso estar demorando. Que é uma história que, como adventista, eu posso falar isso, que sou adventista de berço, por isso eu posso falar dessa igreja que eu amo muito. Como adventista me dói, porque honestamente eu acho que é muito, muito, muito pra gente. Que é a história do bom samaritano. Na história do bom samaritano, vem lá o seu sacerdote. É interessante que, se a gente for contextualizar, o homem queria ir para uma cidade. Existia um caminho mais longe, que era mais seguro. Existia um caminho mais curto, salvo seja, que eram 27 quilômetros, de montanha, de buraco, de caverna, de um monte de coisa. Para vocês terem uma ideia, esse caminho era conhecido como estrada de sangue. Então eu estou indo para um lugar, para um caminho, que eu sei que esse caminho é perigoso, todo mundo morre. Eu não sei quem é da Bahia. Como é que é? Teixeira de Freitas? Que é muito perigoso? Pouquinho. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que é essa cidade. Eu morei em Aracaju, por isso eu não sei exatamente. Eu acho que é Teixeira de Freitas. O autocarro não passava sozinho. Eles esperavam tipo 10 autocarros para fazerem filinha para poder passarem os 10. Porque aquela estrada era sempre assaltada. Então você tinha que literalmente ficar numa rodoviária à espera para chegar outro autocarro, para depois irem vários autocarros para poderem atravessar por essa estrada, porque sempre tinha assalto. O pessoal dizia, a piadinha era que passava um avião em cima, se você colocasse o braço do lado de fora, eles roubavam o seu relógio. Para terem uma ideia de como era a cidade. Todo mundo sabia que ele era perigoso. E esse caminho de sangue era exatamente isso. Só passavam ali as pessoas que tinham alguma coisa muito urgente para fazer. Não muito certa para fazer. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Se passou naquele caminho, está devendo algum. Pronto. O contexto é esse. Mas espera. Vai passar um sacerdote. Né? Passa um sacerdote nessa estrada, é verdade. Ele passa pela estrada de sangue. Por que ele passa pela estrada de sangue? Mas ninguém toca nesse assunto. Ele passa pela estrada de sangue porque está com pressa, porque teoricamente ele já tinha feito o seu ritual e estava voltando para a sua casa. Porém, naquele tempo, como ele era um sacerdote, ele não podia tocar em sangue. Como ele não podia tocar em sangue? Porque era um homem santo, e se ele tocasse em sangue, ele deixaria de ser santo, e se ele deixasse de ser santo, o povo que estava sendo protegido por ele poderia cair em pecado. Então ele não tocava. Na cabeça deles até fez sentido. Tá bem, não tocou, protegeu, ok. Então depois vem o levita, que também não ajuda. Mas o levita podia tocar em sangue. E por que ele não tocou? Porque ele viu que o sacerdote não tocou, então também não fez. Mas daí, para cutucar mais ainda, só para vocês terem uma ideia, eles tinham guerra de sangue há mais de 700 anos. Eu não vou comparar Brasil e Argentina, porque o nosso Brasil a gente tem guerra por causa do futebol, né? A gente não gosta do argentino por causa do futebol. O português não gosta do espanhol por causa da guerra. Já faz um bocado mais sentido. Porque, antes, Portugal pertencia à Espanha. E depois o filho da rainha brigou, queria um pedacinho para ele. Então, essa rivalidade até faz mais sentido. Mas naquele tempo era de sangue mesmo. Eles tinham se matado muito. E daí, vivia o povo, eles saíram. E daí depois se juntaram, esses eram os samaritanos, e nesses samaritanos existiam várias tradições e várias coisas,
e depois o povo judeu saiu, e depois o povo judeu voltou, e os samaritanos estavam ali. E os samaritanos até ofereceram ajuda para o povo judeu quando voltou. Mas o povo judeu não quis, porque era muito santo, então não quis se juntar. E daí houve mais guerra e mais briga. Essa guerra e essa briga vem de muitos anos atrás. Quando Jesus fala, vem um samaritano, todo mundo pensou, não, esse não vai fazer nada de bom, certamente. Eles sabiam que aquele homem não podia fazer nada de bom. E foi quem fez. E aí que começa a interrogação. Ponto número 1. Se ele tivesse só limpado, ele já tinha ajudado. Se ele tivesse só limpado e levado para o hotel, já tinha ajudado. Se ele tivesse só limpado, levado para o hotel, pago a estadia, já tinha. Ele fez mais, e mais, e mais. Ele está dizendo que eu não só faço, eu faço infinitamente vezes, você possa contar. Mas daí agora que vem o grande problema dessa questão. Ele deixou de fazer o certo, mas fez por amor. Naquele tempo, o certo era não ter tocado em sangue. Era o que todo mundo ouviu. O certo era não ter tocado em sangue. Mas ele passou o que era certo, porque o amor estava por cima. E esse é o tema da lição. E daí é claro que eu venho como um adventista. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu não quero que vocês respondam, só pensem. Tem uma amiga, ela é solteira e tem um filho. E ela precisa muito fazer essa mudança. Ela vai se mudar, ela precisa muito fazer essa mudança. E essa mudança ela só consegue fazer no sábado à tarde. Não, no sábado de manhã. Vocês vão ajudar ela a fazer a mudança? Ou não? Irmãos, é de verdade. Muitos não vão. Aí eu vou contar mais, isso é real. Eu e minha esposa, a gente tem uma vizinha e ela ficou grávida e a gente acompanhou o parto, pronto, nasceu o bebê, a bebezinha, a gente tinha muita amizade com ela sabia que eu era fotógrafo, eu gostava muito das minhas fotos e tal, e ela falou, Ju, você vai fazer o batismo, vai fotografar o batismo da minha filha, e vai, diz quanto é, eu vou me esforçar, vou economizar para você poder fazer e tal, ok. Estava teoricamente tudo certo para eu poder fazer então as fotos do batismo da filha dela, e eu fiquei sabendo que era no sábado, porque o padre só podia fazer o batismo no sábado à tarde. Amor, eu fui ou não? Eu só falei para ela, você não vai me pagar. Porque eu não estou trabalhando. Eu estou fazendo porque eu te amo. Porque são pessoas. E a gente às vezes coloca a lei acima das pessoas. A história do bom samaritano não está falando sobre somente amar o próximo. Está falando aonde está o próximo para você? Claro que na Bíblia a gente lê quem é o nosso próximo. Depois ele até pergunta, mas quem é meu próximo? O próximo é aquele que precisa de ajuda. Independente de quem for. Independente do que ele siga, do que seja, da hora que for. Esse é o meu próximo. E nós nos fechamos e ficamos na nossa coisa certa de fazer. É isso que eu tenho que fazer. E não olhamos para o próximo. E na lição a gente estava falando um bocadinho sobre isso. Que a lição tem falado sobre vários assuntos, mas o assunto principal é o amor ao próximo. Tem uma parte da Bíblia que fala: ama o próximo assim como a ti mesmo. E é interessante quando a gente lê e a gente vai continuando a leitura e depois lá à frente Jesus fala: ama o próximo assim como eu vos amei. Porque Jesus deu para a gente a oportunidade da gente amar o próximo. Só que Jesus viu que a gente não é capaz nem sequer de amar a nós mesmos. Literalmente. Se a gente for compreender e analisar aquilo que a gente quer pra gente, nem aquilo que a gente quer pra gente é bom.
Muitas vezes, nem aquilo que a gente quer pra gente é bom pra gente. E Deus, sabendo disso, disse: ame ao próximo como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Se negando. É tão simples. A balança é só essa. Como é que eu amo alguém? Quando eu me tiro da balança. Quando eu não sou o peso. Quando a minha opinião não serve mais. Quando eu estou amando ao próximo de verdade. Deus, então, Ele opera em nossas vidas e faz milagres. Pode pôr a imagem, por favor? E para finalizar, eu queria ler esse texto. Hoje você aprendeu muitas curiosidades sobre a Bíblia, mas Deus não trouxe aqui apenas para aumentar o seu conhecimento. Ele o trouxe para tomar uma decisão. Porque conhecer as tradições pode impressionar a mente, mas somente seguir Jesus transforma o coração. Hoje, quando você sair desta igreja, lembre-se, não basta saber sobre o pastor, é preciso conhecer a sua voz. Abrir a porta do coração e permitir que ele assuma a direção da sua vida. Que a partir de hoje, o banco do motorista pertence a Cristo. Amém. É muito bom estudar a Bíblia. É muito bom ler as histórias. Eu, honestamente, adoro as histórias da Bíblia. Mesmo. Eu sou mesmo curioso e gosto muito. Mas de nada vale se eu não tiver amor pelo próximo. Se eu não tiver empatia. Eu adoro essa palavra. Porque a gente pensa muito no amor ao próximo, mas eu coloco a minha realidade para poder ser a balança. E a palavra empatia é: a minha realidade não existe. Eu vou ver a realidade do próximo e, segundo essa realidade, eu vou ajudá-lo. Muitas vezes, então, eu tenho que me eliminar. E isso é amar. Jesus, ele se crucificou na cruz. Ele poderia ter feito tudo e não fez nada por amor a nós. Então, que hoje a gente tire um bocadinho o nosso eu da balança e que muitas vezes o próximo está precisando de um abraço. Quantas pessoas vocês abraçaram essa semana? De verdade. Eu participo de um grupo de homens e hoje às 6 da manhã a gente estava lá na Praia de Albufeira falando, testemunhando. E o toque, o abraço de homens, muitas vezes é simplesmente o que um homem precisa. Só que a gente é homem, a gente não assume. Nenhum homem aqui vai assumir que está precisando de um abraço. Nenhum. A gente é homem, fica feio. Abrace o seu próximo, porque talvez é só isso que ele precisa. Assim como Deus nos abraçou. Amém. Amém. Depois dessa linda mensagem, né, do nosso irmão Justo, iremos cantar o hino 466 e um pouco mais. Foi quando alguém tocou
Santo, Pai amado que estás nos céus, leva cada coração presente aqui para o seu lar, Senhor, em paz. Amém. Abençoe cada família aqui representada, que nós possamos verdadeiramente deixar o nosso eu, compreender o seu santo amor por nós, e podemos demonstrar esse amor para o nosso próximo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tira de nós esse coração pecador, esse coração débil. Faz de nós um vaso novo e transforma-nos segundo a sua santa vontade. Amém. Rogamos por essas bênçãos, Pai amado, em nome do seu Filho querido e amado. Amém. Amém.